Vender é contar histórias. Mas o que faz um bom vendedor é a capacidade de contar uma história melhor do que a que o cliente conta para si mesmo. Paulo Conejeiro domina essa arte e foi com ela que transformou o varejo de luxo, criando o conceito de vendas digitais dentro da loja física. Hoje ele ensina marcas e pessoas a criarem jornadas que unem tecnologia, emoção e propósito. Eu sou William Câmara e esse é o podcast A Mente Empreendedora, a mente do líder do futuro. Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Seja bem-vindo a mais um episódio da Mente do Líder do Futuro, a Mente Empreendedora. Eu sou William Câmara e hoje eu estou aqui com o Paulo Conejeiro, expert em transformação digital para o varejo. Também ele é CEO e fundador da Pecom. Tudo bem contigo, Paulo? Eu tô ótimo, e você? Pô, também, muito bem. Paulo, faz um breve resumo da tua trajetória profissional. Bom, breve não, porque já tô com idade, tá? Já tô com 40, vou fazer 43 anos mês que vem. Então, tenho 20 anos, vou fazer 21 anos de varejo, né? Tô no varejo praticamente minha vida inteira. Estagiei em diferentes indústrias, desde em tecnologia até alimentícia, e fui trainee da C&A, né? O programa de trainees da C&A é um programa, um dos mais fortes do mercado, ainda é, e eu fui preparado para ser gerente de loja. Assim, nunca imaginei que eu ia ser gerente de loja. Eu queria ser diplomata até dado momento da minha vida. A risada é essa, porque hoje a última opção que eu me imagino é trabalhando com diplomacia. Então eu me preparei para ser diplomata, ia fazer 2 faculdades ao mesmo tempo, o sonho era Rio Branco, e aí eu comecei a vender curso de inglês, online. Online não, por ligação, a gente tá falando de 20 e poucos anos atrás, né? Por ligação, porta a porta. Eu falei, meu negócio é vender. Não adianta, meu negócio é vender, fui fazer marketing, e aí entro na C&A como trainee no último ano da faculdade. Fiquei na C&A por 3 anos, onde eu falo que foi a minha graduação e pós-graduação do varejo. Gerenciar uma loja de departamento é gerenciar uma empresa grande, complexa, com RH, com financeiro, com 60, 70, 80 colaboradores, e isso com 21 anos. Comecei como trainee na C&A com 21 anos, saí da C&A para viver novas aventuras. Eu acho que a gente está falando de empreendedorismo aqui, e viver novas aventuras sempre marcou a minha carreira, mesmo a carreira CLT. Fui trabalhar como consultor de franquias na Via Uno, depois entrei no mercado de luxo, que foi minha segunda graduação. Então tive a oportunidade de trabalhar na Burberry no começo, no Brasil, como gerente de produto e visual merchandising. E aí eu entro em outro segmento da minha carreira, o mercado de luxo, né? Então começo na Burberry, depois vou para Coach como gerente de marca. Sempre muito apaixonado por varejo, sempre muito apaixonado também por produto de moda, né? Eu trabalhei com moda por muito tempo na minha vida, então gosto de moda, gosto do produto de moda. Fui morar fora, fui morar nos Estados Unidos, fui morar em Nova York, através de uma joalheria brasileira, o Jacques Vartanian. Então foi minha primeira saída demográfica, né? Dentro da minha carreira na C&A eu morei Americana, Limeira, depois Brasília pela Via Uno, Brasília pela Burberry, Goiânia, depois voltei para São Paulo. Então, eu andei bastante, né? Mudei bastante de CEP, e aí mudei pro CEP que todo mundo sonha, né? O CEP do primeiro mundo, morar em Nova York. Foi uma experiência incrível, mas não foi o meu sonho, né? Eu tinha esse sonho desde menino, mas quando eu cheguei lá eu vi que era outra coisa. Eu mudei para Nova York para ficar dentro de uma sala, então não é muito bem Nova York, né? Voltando de Nova York, eu mudei de CEP mais uma vez, eu fui para a Austrália, pela Havaianas, fazer meu primeiro projeto de consultoria, e aí que nasce o Paulo Consultor. Volto para o Brasil, era um projeto de 3 meses de consultoria, volto para o Brasil já com uma bagagem marketing, produto, e vou enfrentar o primeiro desafio digital, que é a terceira mudança grande da minha carreira, né, que foi para o digital, onde eu fui trabalhar na Farfetch como head de marketing, trazendo os modelos mais disruptivos de negócio para o Brasil na década passada, né? Então liderando uma equipe de marketing, mas liderando também uma equipe de vendas, que aí nasce até o que é a minha consultoria hoje. Eu montei um programa na Farfetch que chama Personal Shopper, que é o quê? Vendedores, isso há 10 anos atrás, vendendo pelo celular produtos de luxo, pelo WhatsApp. Algo que hoje a gente vê que todo mundo faz, a gente começou exatamente 10 anos atrás, bem antes de pandemia, bem antes pioneiro, do... né? Foi um programa pioneiro, principalmente pelos valores dos produtos, né? A gente tá falando de vender bolsa de 20 mil reais, 30 mil reais, e os clientes compravam. E a empresa dobrou de tamanho por isso. Paulo, sempre insatisfeito, eu tenho um inconformismo nato da minha personalidade, resolvi empreender pela primeira vez. Aí começa a minha história de empreender. Empreendi por 1 ano com a consultoria P. Conejeiro.
a consultoria era a consultoria de um homem só, né? Era eu consultoria, né? Eu empreendedor. E a minha cabeça naquele momento era o quê? Pô, se eu fizer meu salário que eu tinha antes, tá tudo bem. Então, era atender clientes. Aí eu vi que eu tava virando um part-time. Eu virei um part-time de outras empresas. Voltei pro mercado no Cidade Jardim para montar o primeiro marketplace de um shopping, também antes de pandemia. Então, outro pioneirismo. Quando chegou a pandemia, eu fui convidado para ser diretor digital da Copenhagen, que foi minha última posição como executivo dentro de uma marca. E dentro da Copenhagen foi o ano mais desafiador, acho que de todas as carreiras, né? A gente tá falando de 2021, a gente teve que rodar 2 Páscoas com loja fechada, do Natal com praticamente o período pandêmico. Então, foi algo muito intenso. E na Copenhagen eu tive certeza, o meu lugar é ensinando outras pessoas, ensinando outras marcas a poderem trabalhar não só o digital. Hoje a gente sai até um pouco do digital, a gente fala de jornada de cliente como um todo. E aí em 2021 nasce a Pecom de um desejo de transformar o mercado. Primeiro era o de moda, que era o mercado que eu mais conhecia, só a Copenhagen foi um outlier dentro da minha carreira. E hoje, com muito orgulho, a gente atende clientes como Magalu, Grupo Asas 2154, Animale, Track and Field, marcas de calçados, enfim, Globoplay. A gente tem uma dimensão de clientes hoje muito grandes em carteira, criando jornadas de clientes, né? Seja a jornada física, seja a jornada digital. Hoje a Pecom cria jornadas para as marcas, né? Jornadas com consultoria, entendendo a marca e treinando líderes e vendedores para fazerem o melhor trabalho do varejo no Brasil. Que legal aí, Paulo, conhecer um pouquinho da tua história e já vi que a gente vai ter muita coisa para conversar. Primeiro, eu adorei quando você colocou uma experiência profissional como foi minha primeira formação, minha segunda formação. Porque as pessoas, muita gente, principalmente os jovens, né, que estão ali buscando faculdades e tudo mais, pensa, nossa, o que eu vou me formar, né? Qual vai ser o meu estudo? Cara, hoje o estudo é aberto. Talvez seja interessante você ter relacionamentos enquanto você estuda, mas as grandes formações do indivíduo, do profissional, acontecem no ambiente de trabalho. Eu adorei quando você colocou aí a minha primeira formação, a segunda formação, foi demais. E você tem uma trajetória, você passou por lugares muito diferentes e assim, complementares, onde você foi somando experiência. Então, uma trajetória que você vê a formação do seu profissional, né? Onde você chegou hoje, o que você está fazendo hoje, que não foi uma sorte, não foi um acaso, né? Foi um somatório de experiências que criou essas competências. Aí eu já faço a primeira pergunta para você, para entender um pouco como a sua mente funciona, como que você chegou até ali, né? Olhando para sua trajetória, o que você entende que foram as suas qualidades, as suas competências mentais, emocionais, que fizeram toda a diferença, você poder aproveitar cada etapa dessa trajetória, cada oportunidade que você teve. Qual a sua maior qualidade como profissional? Pergunta difícil, tá? Eu já comecei com uma pergunta aí, aquelas perguntas bem difíceis. A minha maior qualidade como profissional, eu acho que assim, o primeiro... O que o Paulo se destaca muito? Em comunicação. E eu falo que a comunicação, ela é chave para você crescer na tua carreira, né? Por que eu digo comunicação? A forma como eu entendi desde o começo da C&A que trabalhar com pessoas é se comunicar, é conseguir passar um tema difícil de uma maneira fácil, didática. Isso me levou muito longe, porque hoje eu vejo que grande parte dos profissionais não tem didática, tem um nível técnico muito alto e não tem didática. E eu vou falar que a didática, comunicação, entrando agora mais no termo didático, me ajudou na minha carreira bastante, porque como vendedor, e eu sou um vendedor, né, e vou morrer sendo vendedor, e estou vendendo aqui para você ideias, a didática ajuda muito a você criar esse raciocínio mental para um vendedor de loja, para um estoquista de loja ou para um CEO de empresa, para você vender uma ideia. Enquanto profissional, vender uma ideia, enquanto funcionário. Enquanto empresa, vender uma solução. Então, a comunicação acho que é o primeiro ponto que me fez me destacar. Mas tem um segundo ponto, a busca por algo a mais. E isso, dado o momento da vida, começa a ser complicado, porque tem uma hora que você cansa de querer buscar um algo a mais o tempo todo. Mas até o momento, como executivo de marca, que foi minha última posição como diretor digital da Copenhagen, eu sempre busquei um gosto a mais. Hoje é um pouco diferente minha relação com isso, bem diferente. Mas essa busca, e não é só ambição, é uma busca de aprendizado, é uma busca de estar pronto para um próximo desafio.
Então essa busca também me fez me diferenciar, porque eu estava muito bem das empresas que eu estava quando eu resolvi sair. Mas eu buscava outro estágio, não só da minha carreira, como perspectiva. E quando eu resolvi sair da Copenhagen, foi assim, pô, mas você vai sair de uma empresa desse tamanho, com toda essa estrutura para empreender, porque eu estava buscando agora outro objetivo da minha vida que estava muito além do Paulo profissional, que era um objetivo de vida, de propósito de vida. Então acho que esses 2 pontos, didática e busca. Legal. E quando você fala de busca, né, eu gostei que você destacou, não é apenas ambição. É você estar na mesa certa para você realmente evoluir, colocar os desafios para você se melhorar como profissional, né? Eu acho que isso é uma qualidade que todo empreendedor tem que ter, todo mundo que quer crescer não pode ficar satisfeito com qualquer coisa. Tem que ter aquela inquietação, né, de você querer buscar alguma coisa a mais. Você trouxe o elemento da comunicação e, claro, todo vendedor é um excelente comunicador, eu acho que por isso que você se destaca também em entender a mente do vendedor, em como criar estratégias de vendas, né, e acho que para ajudar as marcas a se desenvolverem, a se expandirem. Quando você fala dessa competência de comunicação, eu sempre penso naquele nosso narrador interno, aquele nosso contador de histórias interno. Uma rede neural que está sempre contando histórias pra gente mesmo. E a gente muitas vezes fica preso, fica fixo nessas histórias. Eu acho que um bom vendedor é aquele que consegue contar uma história tão boa que aquela história ela ganha da história que nós contamos pra dentro de nós. E aí você muda imediatamente a chave e fala, eu preciso disso que ele tá me falando. A história é melhor do que aquela história interna que a gente conta pra nós mesmos. Então uma pessoa que ninguém consegue vender nada pra ela, porque ela tem boas histórias lá dentro. E é difícil ela comprar uma outra história. E eu acho que você tem essa qualidade de conseguir se comunicar com essa didática, né, criar um raciocínio, né, como você falou, um raciocínio mental capaz de substituir aquela rede padrão que existe no cérebro do ser humano e aí você dá o clique que a pessoa, eu preciso dessa bolsa. Isso vai me fazer uma pessoa muito melhor se eu tiver com essa bolsa do meu lado, né? Isso vai representar algo para mim. Uma coisa que eu ensino, William, bom que você tocou, é sobre carisma. Tem uma definição de carisma de uma autora que eu gosto muito, da Vanessa Van Edwards, que ela fala o seguinte: carisma é técnica e empatia. A gente acha que o bom vendedor é só aquela pessoa que vende a pedra, aquela pessoa que vende qualquer coisa. Mas ele vende uma vez. O bom vendedor mesmo é a pessoa que usa técnica e carisma. Quando eu falo de técnica, são coisas que a gente vai lembrando que fazem sentido. A melhor matéria que eu ia na faculdade era estatística. Eu fiz uma faculdade de comunicação, onde eu tirava 10. Eu fui o primeiro da sala em estatística. Ensinava estatística para as pessoas. Então, acho que uma das qualidades que eu tenho é conseguir olhar o mundo por um lado totalmente criativo, mas ter um lado pragmático que me ajuda a tomar algumas escolhas. Não todas, tá? Porque eu sou uma pessoa de comunicação, sou uma pessoa do lado direito do cérebro, sou uma pessoa de emoção. Eu tô muito solidificado em números. Eu sei fazer conta, eu sei fazer número. Então eu sei chegar pro hoje. Hoje eu chego para CEOs, eu chego para diretores, que eu tenho que fazer, não apenas falar que eu vou treinar o time deles. O quanto isso vai surtir de venda, por quanto de conversão. Então eu tenho que trabalhar com KPI o tempo todo. E esse é um diferencial hoje da minha consultoria. A gente trabalha com KPI. Então a gente entra num cliente para dar o resultado XYZ. Não somente o resultado de soft skills, mas um resultado de realmente números que façam sentido. Então eu acho que isso também corrobora com toda a trajetória voltada para comunicação e didática, mas também pensando o tempo todo em números para poder consolidar. E eu acho que esse também é um diferencial quando eu vejo em termos das minhas qualidades e até onde hoje eu cheguei como executivo e hoje o caminho que a Pecom trilha fazendo isso para as marcas. Legal você trazer esse terceiro elemento aí. Eu gosto sempre de levantar essas qualidades, porque às vezes você, como profissional, você sabe que você entrega um bom trabalho, você sabe que você faz uma boa consultoria, mas a gente não coloca no papel, né, o nosso diferencial de palavras. Quem nos ouve, essas pessoas elas podem criando referenciais de possibilidades. Eu conheci o Paulo hoje, o cara ele tem essa e essa qualidade, ele chegou nesse canto. Cara, pensando melhor na minha trajetória, acho que talvez eu não tenha aprimorado tanto essa parte de números, de dados. Eu, como engenheiro, eu fiz estatística, tirava 10 nas estatísticas. Foi a única DP que eu fiquei na vida foi de estatística, porque eu era tão bom que eu passava a prova para os colegas, aí um dia, a querida professora Maria Inês ali pegou a minha prova e levou pelo Zé. Pegou a prova na mesa do cara lá, e aí eu perdi. Mas eu também adoro números, e hoje a gente vê o quanto dados são importantes, não só para você vender algo, mas para você estruturar
ideias, negócios, tudo. A inteligência artificial, hoje, ela usa muito dado. Hoje, na Upskill, hoje eu tenho uma empresa de desenvolvimento de lideranças. E a gente usa muitos dados. E a gente precisa de números. Não só de dados texto qualitativos, mas de dados quantitativos, de números. Então a gente criou uma plataforma, sempre dei consultorias, mentorias para executivos, para líderes. E muito interessante que é muito fácil você entregar valor para alguém. Só que quando você vende para uma empresa B2B, a empresa ela quer ver números de transformação. Então, se você não tiver a prova, né, o dado ali marcado... Prova social mesmo ali, com número aberto. Exato. Então, hoje a nossa plataforma tem números que mostram o quanto que aquele líder evoluiu em cada habilidade que ele precisava desenvolver. Então, números, se ter essa afinidade com números é muito interessante. E eu acho que o último elemento aqui que eu trago é, se você não tem essa habilidade com números, apaixone-se pelos números. Tal como o Paulo, que ia bem nas provas na estatística, então aquilo... Você criou uma afinidade, você era um jovem, você não sabia muito se aquilo ia ser bom ou não para o futuro. Você não ia ser estatístico, você estava fazendo uma faculdade de comunicação. Mas você foi bem e aquilo te encorajou, aquela qualidade ela foi sendo nutrida ao longo dos anos. E hoje você usa, você é apaixonado por números. Eu também, como engenheiro, sempre gostei de números, fazia sentido, eu me apaixonei pelos números. E tem gente que não é tão apaixonado. Eu estava falando com um CFO recentemente com a importância de um CFO ter números muito precisos e muito claros, fáceis numa empresa. Senão a empresa não prospera se não tiver número fácil ali. Então, essa paixão pelos números aí, ela é importante em qualquer área, até para você que está vendendo, né? Com certeza. E tem um momento da minha carreira onde tudo fez muito sentido, que foi quando o digital entrou. O varejo, ele sempre foi muito intuitivo, comercial. O marketing também sempre muito intuitivo, comercial. Eu aprendi com os americanos, na Coach, a não ser intuitivo no marketing, né? Então, eu já tinha ali um pós-graduado com americanos que são realmente aficionados PIs, e para absolutamente tudo, qualquer decisão e qualquer tipo de ação é voltada para KPI e retorno de investimento. Então eu já tinha tido uma grande lição, né? Até fazer planos totalmente estruturados com objetivos quantitativos. Porém, o digital, ele me trouxe uma visão além. Porque imagina o seguinte, a vida inteira o vendedor, ou a loja, ou o comercial, ele sabe que ele precisa conhecer o cliente, mas ele não vai profundamente nisso. Ele conhece por relacionamento. E o digital me trouxe o quê? Números para trabalhar com esse relacionamento. É por isso que o programa Personal Shopper dentro da Farfetch e hoje na consultoria, ele dá tão certo. Porque a gente mistura toda a parte de dados de qualquer cliente, qualquer número do cliente e ali é o relacionamento. Então a gente está unindo as duas coisas. E isso foi o digital que me deu. E assim, por mais que eu tinha uma base grande em números, só que eu ainda não aplicava no cerne. E quando eu fui pro digital, eu falei, nossa, mas é muito mais fácil aqui, porque tem tudo. E aí eu uni toda a minha expertise de chão de loja e de comunicação com a parte de dados mesmo, que você tem de um banco de dados de cliente. E hoje, com a inteligência artificial, isso explode. Então, hoje eu vejo que é impossível você ir contra. É impossível você ir contra esse elemento, né? Dados, mas não só dados. Também piste aí de relacionamento e comunicação. É uma dupla boa, né? Vive sem o outro, né? Essa informação, ela tem que ter um pouco de criatividade, intuição, de saber usar eles da forma correta. Senão é só um dado, né? Senão qualquer máquina funcionaria. Eu não sei se essa vai ser a resposta da próxima pergunta, mas olhando para a sua trajetória profissional, o que você considera o teu maior acerto? Até hoje, né? Aquele momento que a sua forma de pensar, a circunstância, aquilo realmente mudou o jogo e fez você chegar até aqui. Meu maior acerto é uma situação bem engraçada até. Eu tinha uma vergonha absurda de fazer um vídeo e falar em frente a uma câmera. Eu não tinha problema com palco, sou palestrante também, sou treinador, nunca tive problema com palco. Mas me colocava na frente de um celular, eu tinha pavor. Por que eu falo que foi o maior acerto? Na pandemia, tava between jobs, mas eu estava fazendo consultoria para algumas marcas e dentro da pandemia eu tinha fechado um programa de capacitação com uma rede de shoppings, uma coisa super grande, super legal, que era o início da PCOM. E no dia da pandemia, no dia 12 de março, me ligaram do shopping, olha, provavelmente a gente vai cancelar, no dia 13 de março o contrato foi cancelado. E eu falei, o que eu vou fazer? Eu abri o computador e comecei a dar aula de graça na internet, de venda digital. E esse meu medo de aparecer em vídeo e fazer no meu Instagram, ele teve que acabar. Paulo, como você fala tão bem no Instagram hoje? Como você se comunica bem em frente a uma câmera? Como você faz videoaula? Como você faz entrevista? Como você faz podcast? Como isso acontece? Como você descobriu esse talento? Na necessidade.
foi bem na necessidade, né? E eu não tinha como não fazer, porque aí eu não ia ter como pagar conta. E ao mesmo tempo a aula era de graça. Só que essas aulas deram tanta visibilidade para mim que isso chegou na Copenhague. O maior acerto foi eu tirar o meu maior medo naquele momento, que era fazer um vídeo de frente para um celular. E muitas vezes a gente pode falar assim, pô, o meu maior acerto foi ter buscado na minha carreira. Não, às vezes o maior acerto é uma ação tão pequena que a gente às vezes não sabe o impacto de abrir uma câmera, fazer um vídeo. E meu primeiro grande cliente também chegou assim, da Pecom. Por um vídeo que eu fiz, o Tiales, diretor de atacado do Grupo Asas 2154, ele olhou esse vídeo, mandou um inbox para mim, uma DM, e foi meu maior contrato do primeiro ano de consultoria. Atendendo o Grupo Soma, agora Grupo Asas, atendendo a Farm, fazendo um trabalho no atacado gigantesco, através de um vídeo no Instagram. Então, é onde, às vezes, a nossa maior fragilidade é o nosso maior acerto, né? Porque eu tinha vergonha, medo, o que as pessoas vão achar, o que vão achar de mim querendo vender pelo... né? Agora todo mundo quer, mas assim, há 5 anos atrás ainda era um pouco mais difícil. O que vão achar de mim? E esse foi o maior acerto da minha carreira. Que legal você trazer isso, porque parece uma bobeira, né? Hoje tá mais comum, as pessoas estão menos resistentes a isso, mas ainda tem muita gente resistente. Gente com negócios grandes que ainda não tem essa, não é nem coragem, né? Não tem essa inteligência de expor, eu preciso vender isso, então eu preciso falar aquilo que eu faço bem. A não ser que eu não precise de clientes, que eu não preciso crescer, aí ok, mas senão você vai precisar continuar falando eternamente. Não tem como parar, né? Então é legal você trazer isso para impulsionar e estimular outras pessoas a fazerem mais vídeos sobre aquilo que vocês são bons, né, profissionalmente. E William, no começo eu olho meu primeiro vídeo hoje, o atual é muito diferente. Mas se não tivesse aquele primeiro vídeo, não tinha esse bate-papo hoje. Imagino. Aquilo foi o grande acerto. O grande acerto. Bom, nem só de acerto vive empreendedor, né? Agora, qual foi o seu maior erro? Seu maior aprendizado, aquele que você aprendeu sobre liderança, sobre pessoas, sobre negócios? Como empreendedor ou como executivo? Porque são diferentes. São diferentes. Acho que você pode trazer os dois, assim. Acho que as duas são interessantes. Uma como executivo, acho que é legal, e depois como empreendedor, porque isso pegam 2 públicos que ouvem a gente, né? Na verdade, eu falei dos dois, mas é a mesma coisa. O maior erro é querer fazer tudo ao mesmo tempo. Tanto como executivo, tanto como empreendedor. E não vou dizer que isso é resolvido, tá? Porque o meu ímpeto de querer fazer as coisas e com agilidade e velocidade, o varejo que vive em mim também, faz você querer tomar atitudes e fazer coisas e criar ações rápidas, imediatas, como é o varejo. Hoje o que eu ensino para as marcas, né, no trabalho também de advisor, sem foco, quanto mais coisa você tem na tua frente, menos você vai conseguir fazer bem. Esse é o maior ainda ponto que eu tenho para desenvolver, né? Quando a gente enxuga, as coisas também ficam melhores. Então, o maior erro foi como executivo e como empreendedor, que ele colocar muita coisa dentro de pratinhos. Como empreendedor, isso aconteceu ano passado. Ano passado eu estava com a minha empresa consultoria, eu era sócio de uma startup e criei uma outra startup. Chegou no final do ano, eu saí de uma das sociedades, e é muito difícil falar, nossa, eu saí de uma das sociedades, eu terminei a minha startup e foquei no meu negócio. E esse ano foi o meu melhor ano, tudo, em faturamento, em vida pessoal, habilidade, porque eu tava com muita coisa, eu tava com uma jornada de 16 horas e nenhuma boa. Aí ninguém não sustenta isso, né? E eu vejo muita gente querendo abraçar tudo, e eu queria abraçar tudo, como executivo e como empreendedor, porque eu vi oportunidades, né? Acho que uma das características do empreendedor é ver oportunidade em tudo quanto é lugar. E muita gente te chama para fazer parceria, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Hoje, a maior dificuldade é dizer não. O que eu tenho mais dito é não hoje, para projetos, para colaborações, para negócios. Paulo, mas você não quer ser um empreendedor, multi-empreendedor, aquele que tem... Cara, enquanto eu não conseguir ainda consolidar o meu negócio e falar, o meu negócio agora tá do jeito que eu quero, agora dá para partir para uma próxima, ainda não. E cada vez mais eu quero ficar no meu negócio. E você trouxe algo que, às vezes, você sente que dá para avançar para um segundo negócio, assim por diante, né? Eu mentoro executivos, líderes, empreendedores de todos os tipos e tamanhos que você pode imaginar. Eu pego até um cara que já tá faturando os seus 10 milhões por ano e tá falando, nossa, eu preciso fazer algo mais porque eu quero investir em outras empresas. E a hora que ele vai abrir um segundo negócio, os dois ficam ruins, a coisa não flui. Eu também mentoro executivos que o cara já tem uma estrutura super bem desenhada aí com
5 mil funcionários, e quando ele abre um negócio, resolvi abrir um novo negócio. 5 dias, ele já tem toda a diretoria, todos os especialistas que vão fazer o negócio acontecer, ele já está investindo 1 milhão por mês naquele novo negócio, 5 dias. Então, assim, é muito fácil você fazer um spin-off de um negócio quando você tem recurso ilimitado, não ilimitado, mas uma boa quantidade de recursos, acesso a pessoas com ideias e com estruturas boas, e que você não vai colocar a mão na massa. É diferente quando o empreendedor ele tem que empreender, ele vai criar a ideia, né? Quando você vai delegar e vai criar uma estrutura segura, é fácil você replicar. Mas até lá, é melhor que você se concentre, que você fique imerso aí no seu negócio que vai funcionar melhor. Não, eu concordo, Legal, Paulo. concordo plenamente. Eu acho que a gente tem uma FOMO hoje muito grande, e isso as redes sociais trazem pra gente, né? Acho que antes das redes sociais a gente não tinha essa FOMO tão grande de ver, poxa, nossa, mas aquele empreendedor, aquela empresa, só que ninguém sabe os bastidores, ninguém sabe os nepo babies, ninguém sabe o quanto ali tem investimento. Então, hoje eu olho com olhos assim bem atentos para entender esses movimentos de mercado, porque eu já caí nessa, né? Pô, todo mundo tá fazendo, vamos fazer também, vamos escalar, vamos ganhar dinheiro. Claro, todo mundo quer. O empreendedor quer isso, mas eu acredito muito hoje em propósito alinhado. E quando a gente olha propósito, ele tem que, hoje pra mim é crucial, propósito alinhado com todas as decisões que eu vou tomar. Em algum momento, alguma ponta vai ficar solta, você não vai trabalhando com prazer, né? Eu acho que o trabalho tem que ser um momento onde você se realiza, onde você expressa aquilo que você é bom, onde você tá indo na direção que você quer. Se você tá só apagando incêndio, aquilo não se sustenta a longo prazo, né? Exato. E acaba de alguma forma. Paulo, você foi pioneiro em luxo digital, comportamento humano. O que você entende que um líder precisa enxergar hoje para ele não ficar preso a modelos antigos de negócio e prosperar? É uma pergunta bem interessante, porque a gente tem hoje uma grande resistência, o próprio ser humano tem. Eu fiz assim, assim deu certo e assim vai dar certo de novo. A fórmula do sucesso. O método do sucesso, né? Todo mundo tem esse método, as pessoas vendem os métodos e tudo mais, as fórmulas mágicas. Tem o meu método também, ser extremamente crítico em relação ao seu trabalho. E eu vou te dar um exemplo como eu sou crítico. Esse podcast que a gente está gravando, eu vou assistir e vou ver os pontos que eu posso melhorar. Quando eu tenho o meu método, eu tenho o método Personal Shopper, que é o método de vendas, atendimento que a Pecom hoje aplica nas marcas. Todo novo projeto, a gente muda esse método. A gente adapta esse método, a gente inova esse método. Líder é um líder que vai ficar para trás, que fica para trás. Hoje, essa semana mesmo, estou vendo uma imersão para mim, para o meu time de inteligência artificial, para modular agentes para modular agentes entre si, porque a gente já está num nível que eu preciso de outro nível. Existe aquela frase do analfabeto do século XXI, não é aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue desaprender e reaprender, do Alvin Toffler. E eu prego essa frase, porque eu só olhando para minha carreira, como assim vender uma bolsa de luxo pelo WhatsApp? Assim, eu quase fui linchado quando eu falei isso. O meu CEO olhou para mim e falou, mas você tem certeza disso? Porque realmente, você vai vender um produto de luxo via WhatsApp? Só que a gente teve... Podia dar tudo errado, William? Podia. Podia ter cliente reclamando, podia. A gente não tinha LGPD naquele momento, não tinha nada do que tá hoje. Mas deu muito certo. Mas teve uma tentativa e não só fazer um MVP por fazer, que eu também vejo isso muito acontecer hoje. Tem meu MVP calculado, porque aquelas clientes não podiam também receber qualquer coisa. Com as pessoas certas, da maneira certa. E teve muito sucesso. Então, hoje, líder que não pensa inovação no primeiro lugar, o empreendedor que não pensa como eu posso melhorar o meu negócio amanhã, e não é daqui a um ano, eu tenho que pensar amanhã, o que eu posso fazer melhor amanhã para o meu negócio? É um empreendedor que está um dia atrás do outro. Então, essa busca constante por aprimoramento para o seu negócio, eu vejo que as marcas que dão certo, os empreendedores que dão certo, as marcas que crescem, é isso, uma busca constante por aprimoramento. Quando a primeira vez que eu empreendi, que eu saí da Farfetch, o digital ainda não era como hoje, né? A gente está falando de 2017, 2018. Eu batia na porta de algumas marcas que eu tinha um ótimo relacionamento e falava, olha, precisamos falar de e-commerce, precisamos falar... Não era nem o WhatsApp, precisamos falar de e-commerce, precisamos falar de redes sociais. Não, minha marca não vai ser vendida pelo digital, isso é uma agenda para outro momento. Na época da pandemia, mesmo estando na Copenhague, eu tinha fila para falar comigo. Por quê? As pessoas, elas deixaram para quando realmente o boom aconteceu. E aí as pessoas, depois da pandemia, esqueceram de novo.
Então, hoje eu tenho marcas que ainda não fazem um trabalho mais básico de mandar um WhatsApp pro cliente direito, mandam mala direta. E marcas gigantescas. Então, hoje, a nossa agenda de inovação, ela precisa ser diária, constante. E é assim, um looping sem fim. Empreender é um looping sem fim, mercado é um looping sem fim, inovação é um looping sem fim. E se você não está disposto a entrar nesse jogo, não vai empreender, vai fazer outra coisa que te deixa feliz, porque empreender é isso. E conecta com o que você acabou de falar sobre você focar numa coisa, né? Ao invés de você quer abrir muito leque, você acaba fazendo 10 coisas mal feitas e você poderia estar fazendo uma coisa, criando loopings de inovação, de análise crítica, de melhoria contínua, e não faz, né? Hoje a gente atende muito empresas, a gente atende empresas médias e empresas grandes, com desenvolvimento de lideranças. E você vê muita diferença da estrutura interna dos processos de pessoas. Uma empresa pequena, é muita gente fazendo muita coisa, não tem espaço para melhorar quase nada. E você vai falar com uma empresa grande, entram já 6 pessoas na reunião, porque tem 6 pessoas quase que fazendo a mesma coisa ali. Uma está pensando na entrega, uma está pensando nos elementos jurídicos que aquilo vai implicar, outra está pensando já em inovar os próprios programas internos, ou seja, é muita gente para aprimorar muita coisa. E aquilo ganha uma dimensão de melhoria, de sucesso muito, muito alto, né? Muito grande. Exato. Eu acho que hoje a gente vive isso de uma maneira que muitas vezes a gente, como uma empresa pequena, é forçado a fazer muitas coisas ao mesmo tempo e não ter essa divisão muito clara. E na empresa grande, eu vejo só um ponto aí dentro do que você falou. Muitas vezes a gente também só olha para um nicho e a gente acaba ficando cego. E aí, quando a gente vai para o mercado, a gente vai para o mundo, a gente também tá limitado àquela visão, porque eu sou um analista de dados, eu só vou olhar dados. Eu posso ser o melhor de dados, mas se eu não souber um pouquinho de uma outra área, eu não consigo complementar meu trabalho, porque eu não consigo atender bem. O excesso de foco, às vezes, também é prejudicial, né? É prejudicial também. Paulo, eu tenho uma curiosidade, cara, nem faria parte para entender do negócio, mas como o papo tá interessante nessa área, né? Você trabalha com muitas marcas de moda premium, de luxo e tudo mais, né? O que essas marcas, elas entenderam sobre experiência e relacionamento que o varejo tradicional ainda não entendeu? Essas marcas entenderam que cliente vale muito dinheiro. Cliente vale muito dinheiro. Cliente de uma Burberry, de uma Farfetch, de uma Louis Vuitton vale muito. Aqui de um cliente de luxo é muito alto. O custo de aquisição de um cliente é muito alto. E esse cliente não está andando por aí, ele já está em alguma base. E a gente já sabe quem é esse cliente. Quando a gente conseguir que o vendedor, e hoje eu trabalho também com a Magalu, vendedor da Magalu também entenda que aquele cliente que está entrando vale muito dinheiro, porque vale, a gente muda o jogo. Todo cliente hoje vale muito dinheiro para a marca. Hoje a gente tem uma obsessão no mercado por novos clientes. Né? Novos clientes. Só que a gente trabalhar com clientes recorrentes é a nossa base mais forte, principalmente para as marcas com mais consolidadas. Por quê? Eu preciso garantir o básico, aí depois eu vou pro incremental. Então eu vejo que as marcas hoje, as de luxo, trabalham muito bem isso. O clienteling, até um nome que a gente chama diferente, é clienteling. Esse foco em trabalhar clientes de alto nível, mas trabalhar com um nível de detalhe rigoroso. Paulo, mas a Magalu consegue fazer clienteling? Consegue, dentro da loja, um bom treinamento de um bom vendedor, trabalhando com dados que tem acesso. Então, é saber que qualquer cliente perdido é um problema, hoje, para qualquer marca, né? O valor do cliente. Hoje, quando a gente faz qualquer projeto dentro da Pecom, qualquer palestra que eu ministro, eu não falo sobre vendas, eu falo sobre clientes. Venda é consequência. Hoje, o nosso maior desafio no mercado é manter o cliente que a gente já tem, e 2, conquistar clientes novos. E 3, reaquecer ou reativar clientes adormecidos. São 3 desafios que todas as marcas têm, todas, dependente do tamanho e dependente do nível de maturidade. 3 desafios: ter, conquistar e reativar. Esses 3 KPIs, para mim, são os mais importantes para qualquer empresa. Só que as marcas, a gente ainda opera no modelo de vendas. Interessante você trazer essa visão, assim, é gostoso. Eu trabalho com B2B atualmente, mas é legal você entender como que o B2C também funciona nesse nível, né? E aí, vamos falar um pouquinho de futuro agora, Paula, e eu já quero entender a parte do seu negócio, né? Quando você pensa no futuro, tecnologia, o comportamento de consumo, o que te deixa mais empolgado e o que ainda te preocupa? Olha, o que me deixa mais empolgado é entender que hoje toda a malha de tecnologia que a gente tem nas mãos, e quando eu falo malha de tecnologia, é um celular, a gente consegue
replicar conhecimento, a gente consegue dar um melhor atendimento para cliente, a gente consegue buscar conhecimento de uma forma muito, muito fácil. Então, hoje, todo o acesso que a gente tem é algo que a gente precisava antes olhar na Barça, né? Ou fazer um curso para se especializar em inteligência artificial. Não que a gente não precise estudar, não que as instituições... Nós vendemos isso, nós trabalhamos com isso, né? A gente trabalha com metodologia, a gente trabalha com ensino, mas hoje o ensino também é como eu vou buscar, né? Aprender vem do grego de agarrar, né? Então vem desse modo de eu buscando conhecimento. Então a palavra é como eu aprendo, não como alguém me ensina. Então a gente tem hoje um nível altíssimo de aprendizado que a gente pode ter através do próprio celular, e a gente tem hoje como se comunicar, vender, trabalhar qualquer tipo de solução de uma forma mais fácil com a tecnologia. O que me preocupa, implementação, que é um tema que eu acho que a gente mais fala sobre inteligência artificial, até onde vai, porque ninguém sabe onde vai dar. Ninguém. Cada dia a gente vê coisas, tipo, agora a gente está estudando mesmo fazer treinamento com avatar. Porque muitas vezes ouvir o Paulo 10 vezes vai encher o saco. Então, uma vez você ouve o Paulo, outra vez você ouve um avatar feminino, outra vez você ouve... Então, você vai começar a mudar. Então, é uma realidade, a gente não pode falar, isso não vai acontecer. É uma realidade que está acontecendo. Né? Cada vez, a forma que as pessoas aprendem, a forma que as pessoas se conectam, a gente vai ter que se adaptar, sim, com transformação e se encaixar. Porém, me assusta só a regulamentação. Até que ponto a gente vai estar regulamentado para isso? Acho que isso assusta todo mundo. Então, a minha preocupação com o futuro é só essa. Regulamentação, como a gente vai estar preparado para isso. Muito legal, você falou de aprendizado. Hoje já existem ferramentas onde cada aluno, né, ele regula, ele configura a forma de aprender do jeito que ele quer. Se ele quer com vídeo, com texto, ele escolhe o formato, né? Eu estava até reformulando alguns cursos e treinamentos que eu faço. Aquele formato tradicional, gravadão ali, com dúvidas embaixo, PDFs... E hoje não dá pra você ter um vídeo de 1 hora, você tem que ter vídeo de no máximo 8 minutos. É uma coisa rápida. Eu vou te falar mais ainda, vendedor de loja, nem 1 minuto. Assim, a gente faz um treinamento, por exemplo. Paulo, vamos fazer um treinamento online de 3 horas para vendedor. Eu falo, mas nunca. É no máximo 45 minutos, mas no máximo estourando, e pílulas de 1 minuto pra gente passar durante 4 semanas. Muito agilizado, né, hoje em dia. Exato. Paulo, agora entendendo um pouquinho do seu negócio, eu até queria que você explicasse o que você faz de verdade, né? Como é que você transforma o mundo, né? Toda empresa tem uma razão social de existir, né? Um motivo, porque ninguém trabalha só pelo dinheiro. Senão você faria coisas ilícitas, você vai ganhar muito mais dinheiro, né? A gente trabalha porque a gente quer ver uma transformação na sociedade, né? Por isso que eu gosto do nome técnico da empresa, né? A razão social da empresa. Qual o motivo que essa empresa tem para existir? Qual que é a grande aposta do seu negócio para os próximos anos? E eu também queria entender que transformação que você faz no mercado. Bom, hoje a gente trabalha com as marcas quando a gente fala em jornada de cliente. Porque quando a gente fala jornada de cliente, é atendimento, é venda, é solucionar problemas. Então eu não posso falar que é jornada de atendimento, não posso falar que é jornada de venda, eu falo jornada de cliente. Então eu vou te dar um exemplo prático, tá? A gente pega, Magalu nos chama e fala assim, Paulo, precisamos rever o nosso atendimento, as nossas vendas. O que significa isso? Precisamos rever a nossa jornada quando o cliente entra na loja, o cliente entra no celular ou o cliente entra no site. A Pecom entra para quê? Primeiro, rever essa jornada junto com a marca ou criar. Tem marca que não tem uma jornada. Rever ou criar tem diagnóstico, planejamento. Essa é a jornada que a gente acredita que é a nova. Então a gente cria o grama, cria uma jornada para a marca. Criou a jornada para a marca, a gente capacita a empresa inteira para que a empresa saiba trabalhar nessa jornada. Então, o nosso foco é capacitar diretores, supervisores, líderes, gerentes, vendedores, estoquistas, quem for o público que vai interagir com o cliente. Então, hoje a Pecom ela é dividida numa parte de planejamento, onde a gente trabalha o planejamento dessa jornada, ou faz ou refaz, e depois a gente capacita essas pessoas, esses profissionais, para trabalharem com o cliente. Seja vendendo, seja atendendo, no WhatsApp, na loja, no site. Então, a gente nasceu, a Pecom, falando só de digital, jornada digital. Hoje eu não tenho mais como falar de jornada digital no mercado. Eu tenho como falar de jornada unificada. Ainda são poucas empresas que fazem isso? São, né? Te dei um exemplo de uma que faz. Mas a gente está mudando isso no mercado. Então, o futuro
Tem gente que ainda não tem nem jornada. Então a Pecom tem muito espaço. Eu só vejo espaço. Porque cada vez que eu entro num restaurante e não tem uma jornada de atendimento, a Pecom pode estar ali. Óbvio que a gente hoje tem um nicho. Eu falo que o nosso nicho é tudo que está dentro do shopping a gente atende. Então hoje o nosso nicho é... O varejo de moda ainda fala bastante alto, mas hoje eu tenho clientes diversos, né? De diversos perfis. Então hoje a Pecom, de uma maneira resumida, a gente diagnostica a jornada, a gente planeja essa nova jornada, cria e treina. O processo completo, né? Eu adorei que você falou sobre jornada unificada, porque você vê hoje muitas empresas batalhando ali para empresas físicas, batalhando para digitalização, empresas digitais batalhando para ter alguma coisa com uma experiência física transformacional, para ter mais contato, né? E você conseguir ter essa visão integrada, né? Essa jornada e é um passo natural, porque hoje os sistemas, né, quando a gente fala de... Aí entra a tecnologia. Hoje os sistemas já respondem assim. Se fosse há 5 anos atrás, a gente não conseguiria falar sobre isso. Hoje a gente consegue. A gente já tem a digitalização, as ferramentas digitais, o sistema está tudo preparado para isso. E hoje uma digitalização que não é só de uma empresa grande, de uma empresa pequena. Já começa. Porque hoje é acessível você ter um sistema que unifique tudo. Então, hoje, isso ainda é muita coisa. É assim, o empreendedor que trabalha principalmente com comércio, se ele não pensar nessa palavra, jornada, ele não está pensando no futuro da empresa dele. Só complementando, eu também sou palestrante, né? E quando eu palestro, eu falo sobre cliente, né? O foco da minha palestra é cliente. E também sou advisor de algumas marcas, que aí eu entro no 360, né? Aí é um trabalho, Paulo, aí é só Paulo, não é Pecom, mas aí eu entro também dentro do ecossistema da marca. Eu não me considero conselheiro, mas eu me considero advisor, né? Que aí eu faço realmente um trabalho de advisor 360 para a marca. Olha, eu dou curso de formação de conselheiros, uma disciplina específica, participo de conselhos regularmente. Eu acho que você já tem competências aí muito específicas para ser conselheiro tranquilamente, aí, viu, Paulo? Paulo, como é que... O título ainda não aconteceu. Eu tô até procurando uma formação de conselheiro, já vi as do mercado, porém, eu já atuo como. Então, eu já atuo atuando como. O que eu vejo, o curso de formação, seja de qualquer marca, seja para buscar um curso específico ou um outro curso que tenha uma coisa mais prática, ele vai só te dar uma metodologia, né, e também uma abertura para você fazer contatos. Eu participo de eventos, de conselhos regularmente, e é impressionante, quando você está nesse meio, os contatos aparecem, e o conselheiro que é específico de uma área vai buscar outro de outra área para participar de uma reunião. Então, eu acho que o network é muito importante. Exato, né? Exato. É um projeto para 2026. Tá perto. Era para ser 2025, mas eu posterguei para 26, tá tudo ótimo. E 26 vai ter esse projeto bem legal. Paulo, como é que quem tá ouvindo a gente faz para conhecer a Pecom, conhecer o Paulo? Claro. Como é que a gente avança? Vamos lá. O Paulo, @Paulo_Conejeiro, YouTube Paulo Conejeiro, LinkedIn Paulo Conejeiro. Então, Paulo Conejeiro você me acha no YouTube, no LinkedIn e no Instagram. Pecom, @SigaPecom, pra gente poder falar um pouquinho também, DM, tô 100% disponível para bater papo. Paulo, adorei o papo, é muito interessante entender a sua expertise, a sua visão de mercados diversos, as suas formações nas empresas. Obrigado por aceitar o convite. Eu te agradeço, William. E quem tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta que tiver para mim ou para o Paulo, escreve aqui nos comentários que vai ser o maior prazer em responder. Paulo, mais uma vez, obrigado aí pelo papo. Foi muito gostoso conversar contigo. Obrigado, William. Grande abraço, até a próxima. Abraço. Se você gostou do que falamos nesse episódio e quer ficar por dentro de mais conteúdo e atualizações, ou ainda mandar sugestões de temas do que você quer ouvir por aqui, siga o Instagram, @A Mente do Líder Futuro. Até o próximo episódio.